Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Vamos estar fazendo mais uma parte do Bandit, né? Vamos estar terminando, eu acredito que a gente vai terminar hoje a parte de Kron, tá? Faltam alguns níveis básicos ainda, acho que foi 2 mais ou menos. A gente parou no 18, né? Então, deixa eu pegar aqui só a senha, só um minutinho. Então pegando aqui, ó, acabei de pegar a senha, vou abrir meu terminal. Vou tentar esticar o máximo possível aqui pra todo mundo ver muito bem, tá? Então, seguinte, tô com o meu Kali, tô com a minha senha. Então vocês já sabem que eu tenho aqui o SSH-P2220, o usuário é Bandit18 e o host que eu vou conectar é esse cara aqui. Vou fazer a conexão. Sim, eu aceito a chave. Tá, me conectar de novo. E aí, pessoal, o que aconteceu? Vocês podem perceber que eu entrei, eu fiz uma conexão de fato, tá? Mas eu fui expulso, né? Fui meio que expulso do servidor, ou seja, eu tive uma mensagem de login, ou seja, o BashRC foi lido, e alguma coisa do BashRC, talvez ali no final, quando ele foi lido, alguém modificou para que haja uma desconexão. Então ele botou um eco lá, bye bye, e fez a minha desconexão. Então, tipo assim, toda vez que eu tentar me conectar, ele vai desconectar. E aí, pessoal, existem algumas soluções para isso, né? A primeira solução mais viável, talvez, a mais fácil, é você entrar em contato com o administrador, que tem root, e pedir para editar esse arquivo BashRC. Caso isso tenha sido intencional, você não tem mais acesso ao root, ou seja, essa conta de fato, e corrompeu o arquivo, aconteceu alguma situação em que você não consegue mais entrar, porque ele há uma desconexão, ou você suspeita que exista algum arquivo, alguma falha dentro desse BashRC, a gente tem uma maneira de ignorar esse arquivo. Tá? Então, por padrão, ele ler esse arquivo, mas eu também posso passar um parâmetro para que ele possa ser ignorado, tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar um SSH help aqui. Vocês podem perceber que o SSH help aqui é muito pequeno, né? Não tem muitas informações, tá? E o que eu estou procurando não está no SSH help, tá? Tá no main dele, tá no manual dele. Então, existe um aplicativo chamado main, que eles tentam centralizar todas as documentações, ou seja, a documentação completa do comando, tá? Não um resumo, né? Porque esse help aí é como se fosse um resumo cadê a explicação de cada coisa? Você consegue no main, tá? Então eu boto o main e o comando que eu quero, vou dar um enter, e aí você vai vendo, ó, todos os detalhes do que pode ser, como é que é para ser feito, qual é a vantagem dele, desvantagem, ó, e começa os parâmetros, tá? O que eu vou procurar aqui, pessoal, é um parâmetro chamado, deixa eu procurar aqui, MNO. Chegando, tá chegando. Estou descendo com setinha pra baixo, tá? Só pra vocês. Vocês podem usar também page up, page down. É uma tecla que o pessoal pouco utiliza, mas é super útil, tá? Que é P de port, R aqui, ó. Se eu não me engano, é este cara aqui, ó. O menos T. O que o menos T vai fazer? Ele vai forçar um pseudo terminal. Ou seja, não me perguntem exatamente o que é um pseudo, assim, na minha cabeça eu não consigo explicar o que é um pseudo, mas é como se fosse um terminal alternativo, tá? Eu posso até depois procurar pra vocês o que é um pseudo terminal, ou a gente colocar lá no ChatGPT. Botar no ChatGPT. Inclusive, pessoal, acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre como estudar usando o ChatGPT. Pessoal, isso aqui é incrível, pelo amor de Deus, tá? E quem tá com versão 4 aqui, Ave Maria, tá? Então eu vou escrever aqui o que é um pseudo terminal. O pseudo-terminal é um tipo de emulador utilizado em sistemas. É exatamente o que eu falo, é um emulador alternativo. Em vez de você usar o terminal por si só, eu uso um pseudo, né? Ele é chamado pseudo porque não corresponde a um dispositivo de hardware real. Olha aí que interessante. Mas sim a um dispositivo criado no sistema operacional para fornecer uma interface do usuário para executar programas em modo texto. Beleza. Então a gente vai criar um terminal substituto, que não é real de fato, tá? Então eu vou usar o "-t. Vou dar um Q aqui para sair. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Tá vendo? O comando vai ser o mesmo. Aí eu vou botar "-t. Eu já sei que o "-t é o do pseudo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, entre aspas, o /bin/bash. O que é o /bin/bash? Eu estou dizendo que eu quero criar um pseudo terminal que seja o /bin/bash, tá? E aí o bash, por padrão, aí eu posso procurar também os parâmetros desse bash. Vou até colocar uma cerquilha aqui no começo, só para ele não executar, tá? Então se eu colocar bash help aqui também, ó, vocês vão ter algumas opções que podem ser passadas, ó. Uma delas é para, primeiro, ó, eles não lerem o no RC file. Esse RC aqui é para ele não ler o RC file, ou seja, o bash RC, tá? Ele não vai ler ele, e também eu posso passar também para ele não ler o profile, porque eu não sei qual dos dois que pode estar interferindo. Pode tanto ser o bash RC, como pode ser o arquivo profile também. Então eu vou ignorar os dois e vou colocar aqui dentro. Então, aqui dentro eu vou dizer, ó, eu quero que você, bash, nesse seu pseudo terminal, ignore o bash RC padrão, e eu quero também que você ignore o arquivo profile.
Então vou dar um enter agora, tirando lá a cerquilhazinha lá no começo. Lembra que eu coloco essa cerquilhazinha aqui, pessoal, pra evitar que o comando se perca, né? Aquilo que eu montei se perca, tá? Tentar se conectar. Ele vai pedir a senha eu já tenho aqui, vou dar uma copiada nela. Colar. Pronto, ó. Entrei agora com olha a diferença, né, da conexão. Eu tenho aqui um Bash 5.1 aqui, ó. Tá? E vocês percebem que ele é mais feinho, sabe? Ele é mais tradicional. Por quê? Porque quem faz aqueles ajustes bonitinhos é os arquivos Bash RC e Profile, tá? Então vou dar um ls aqui. Aí tem um arquivo readme. E aqui eu tenho a senha do próximo nível. Tá bom, pessoal? Então, pode acontecer situações que você não está conseguindo logar, e através desses dois ajustes que a gente passou, né, criando esse pseudo-terminal e fazendo ele ignorar, o bash ignorar esses dois arquivos no ato do login, você pode conseguir fazer uma conexão, tá? Então, isso aí é um aprendizado bem interessante, tá bom? Então vamos lá, continuando. Agora que eu tenho a senha do Bandit 19, vou desconectar. Vou colocar agora aqui Bandit 19. Vou copiar. Ah, sorry, só um minutinho. Tirar isso aqui, porque eu já não preciso mais disso, né? Agora eu consigo entrar com o terminal normal. Era só aquele nível, né? Bom, aí aqui eu tenho um Bandit to do. Vamos lá no Bandit 19. É o 19 pro 20? É, o 19 pro 20. Então, tá aqui. Vou tentar aumentar aqui também pro pessoal ver melhor. Ó. Para obter acesso ao próximo nível, você deve usar o binário setID no diretório home. Execute o sem argumentos para descobrir como usá-lo. A senha para esse nível pode ser encontrada habitualmente, né, no seguinte local, etc/banditpass, depois de ter usado o binário setID, tá? Então, o que ele faz, pessoal? O setID, como vocês podem ver, ele tem a ver com o ID, tá? O setID é quando eu aplico permissões incorretas de execução. Então, se você tem um ls-lsa aqui, vocês vão perceber que, olha, no lugar do X de execução, eu tenho um S. Então, o usuário Bandit 20, que não sou eu no momento, eu sou o 19, tá? Mas é interessante que sempre que eu for explorar setIDs, eu verifique se aquele cara, aquele usuário que tem permissão de setID, ou seja, uma permissão de, eu posso até dizer que é uma permissão super, né? É um usuário que eu posso escalar. Não adianta eu ter bem 19 aqui e ter permissão de super se eu já sou o 19. Então, uma das possibilidades de você ter essa vulnerabilidade para você fazer esse processo de escalação, isso aqui, pessoal, uma escalação é uma vulnerabilidade em que você pode usar para escalar horizontalmente. O que é uma escalação horizontal? É você sair de um usuário que tem permissões intermediárias para um outro usuário que tem permissões intermediárias, tá? Não necessariamente ambos têm as mesmas permissões, mas às vezes o 20 ali tem uma coisinha a mais que o 19 não tinha, como o caso desse binário. Então o 20 ele tem permissão de executar esse binário, sendo que o 19 não tem, tá? Mas, como o 19 também tem permissão de execução, olha que legal, eu sou o usuário 19. O usuário 19 está dentro do grupo Bandit 19. E o grupo Bandit 19 tem permissão de execução. Então eu posso executar esse binário. E aí eu poderia executar esse binário me passando pelo usuário 20. Olha que loucura, tá? Então tome muito cuidado. Aí você vem, Ocla, por que o cara colocou uma permissão dessa? Porque às vezes, pessoal, você precisa passar para um usuário específico permissões de outro usuário. Ou seja, imagina só, quando você faz o processo, você tem um arquivo no sistema chamado /etc/shadow. Esse arquivo não vai nem ser CD não, né? Cat, né? Ele é um arquivo. Vou pegar aquele meme do Chaves, dá 0 pra ele. Ó, cat em etc shadow. Ó, eu não tenho permissão de ler. E o que tem dentro desse shadow, pessoal? Dentro desse shadow tem um hash que representa a minha senha. As senhas de todos os usuários da minha máquina WSL. Então, se esse arquivo possui os hashes das senhas, e se eu tiver um conhecimento um pouco mais avançado, eu posso usar esses hashes para descobrir as senhas. Então, isso é um arquivo muito sensível, tá? Vocês compreendem isso, né? Então, o que acontece? Só que, em uma situação aleatória, né? Vamos supor aqui, ó. Eu vou na minha máquina e eu crio o usuário Rafael. Vamos daqui a add user Rafael. Aí eu digo a senha, 123, completo aqui. Se as informações estão corretas? Sim, estão corretas. Então, nesse momento, se eu entrar como Rafael, pronto, estou como Rafael. Eu não vou ter permissão, ó, vou novamente, ó, cat etc shadow. Eu não vou ter permissão de editar esse arquivo. Mas um binário em específico, que é o PSWD, wish, olha aqui, ó, o da wish, PSWD. Esse binário aqui, ó. Se eu der um ls-lsa aqui nele, eu tô dando uma volta, pessoal, mas é pra vocês entenderem a questão. Ó, ele é root e ele também tem o SYD, ó.
E todo mundo, tanto eu, o grupo root, como qualquer outro usuário do sistema, ele pode executar esse binário por um momento se passando por root. Onde root tem permissão para editar o PSWD. E então, para que serve isso? Então é o seguinte: se eu, como Rafael, que é o que eu tentar alterar a senha, ele vai, naquele momento, executar o binário. E o binário vai dizer assim: beleza, para editar aquele arquivo, tu precisa passar por root. Então ele dá temporariamente permissões de root para aquele binário. Para poder fazer o quê? Essa alteração da senha. Então eu altero a senha e coloco a nova. Pronto, ele alterou. Nesse momento ele voltou à permissão normal e pronto. Editou o arquivo Shadow. Entenderam? Então, em alguns momentos, o sistema precisa dar essa liberdade de editar arquivos que não são dentro do escopo do usuário. Só que aí que é a falha de segurança. Se você não tiver muito bem amarrado e o binário não tiver muito bem amarrado, escrito e tudo mais, pode existir falhas de segurança. E aí você pode até dar uma olhada depois no CTF-BINS. Não sei se é CT... acho alguma coisa assim. GTFOBINS, tá? Esse site aqui, pessoal, é incrível, tá? Então vocês podem buscar aqui binários que, por padrão, tem SYD. Então esses binários aqui, pessoal, são binários super perigosos. Você tem que ter muito cuidado ao executar eles, ou dar permissão de usuário para eles, tá bom? Então depois dê uma olhada aqui, esse site ele é muito importante, tá bom? Então voltando agora ao exercício, ao Bandit, eu tenho aqui então um binário que eu posso executar. Então vamos colocar ele aqui. Bandit 20. Vou tentar executar. Geralmente ele dá um help. Então aqui, ó, para executar um comando como outro usuário. Então eu já sei que esse binário me permite executar um outro comando. Então se eu estou executando um binário, ou seja, eu posso executar um comando através desse binário, então eu posso ler a senha do próximo nível. Entenderam a lógica? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto barra bandit 20. Qual o comando que eu vou usar para ler um conteúdo? Cat. Esse comando cat vai ganhar permissões temporariamente desse binário, porque ele foi feito para isso, pessoal. Tá? Você às vezes me pergunta, tá, mas por que esse binário tá aí? De onde é que ele veio? Pessoal, alguém criou esse binário para fazer essa vulnerabilidade. É claro que, na grande maioria das vezes, um CTF real, na vida real, o cara não vai fazer um binário com esse propósito. Eu não vou nem dizer que não tem, que é possível de ter. Alguém fez isso para poder, enfim, dar permissão para outro usuário de um método incorreto. Mas, vamos supor que seja só assim. Então, em algum momento, ele criou um binário, jogou no sistema, e esse binário, você foi analisar ele, como a gente está analisando aqui, viu que ele pode executar, dando permissões temporárias para outro usuário. Certo? Então, eu vou me passar pelo Bandit 20 usando o cat. E qual é o arquivo que eu quero ler com o cat? Eu quero ler o que tem lá em ATC PSWD. Perdão, é Bandit PES. E agora, a senha do Bandit 20. Ou seja, Bandit 20. Então, aí tá aí, ó. Vou dar um Enter, pronto, ó. Eu ganhei permissões de ler um arquivo que eu não teria permissões. Então, se eu fosse executar só aqui direto, ó, ele falou o quê? Eu não tenho permissão. Por quê? Porque eu estou nesse momento, na hora que eu executei esse comando, eu estou me passando como Bandit 19. Na hora que eu usei o binário atribuiu ao cat permissões temporárias para executar o comando cat e poder ler o Bandit 20. Ok, pessoal. Parece às vezes um pouco complexo demais, mas depois que você for entendendo melhor essa questão do SYD, e tem também o SGID também, que é relacionado a permissões, só que relacionado ao grupo, não ao ID, né, o dono do uso do grupo. O dono, o usuário, né, o usuário tem permissões, enfim. Ok, então vou desconectar. Eu peguei assim, salvei? Acho que não, né? Fez não. Bandit 20. Ok, Ju, vamos lá. Aqui, opa, aqui pode ver não. Eu tenho certeza que você tá voltando o vídeo só pra ver o que eu escondi, né? Eu sei, não tem nada demais não. É só porque... Enfim. Vamos lá. Vou sair de propósito. Vou dar um comandozinho pra cima. Vou jogar a senha. Entrei no Bandit 20. Ó, aqui eu tenho também, ó. Vocês percebem que sempre quando o binário tá vermelho, ele tem SYD. Ó, é uma maneira até de ele dizer que esse binário é perigoso, né? Então vamos aqui no 20 agora. Maravilha. Ó, então vamos traduzir. Ó, há um binário setID do diretório home que faz o seguinte: ele faz uma conexão com o localhost na porta que você especificar como argumento de linha de comando. Em seguida, ele deve ler o texto, uma linha de texto de uma conexão e comparar com a senha do nível anterior, Bandit 20. Se a senha estiver correta, ele transmitirá a senha do próximo nível. Então, ó, resumindo, eu preciso passar para o binário uma conexão local, onde nessa conexão local eu tenho jogado a senha atual, para poder ele me dar a senha do próximo nível. Entenderam aí? Ficou meio confuso? Ok, vamos tentar explicar aqui via terminal. A gente já tinha falado sobre Netcat, então não é uma coisa que eu vou
trazer para vocês como novidade, tá? Mas o Netcat, ele é uma ferramenta, ele é um utilitário de linha de comando que permite tanto eu me conectar em portas do servidor, como também abrir portas. Ou seja, nesse momento eu preciso abrir uma porta, tá? E mandar uma senha do nível atual para essa porta. Então como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vou dar um eco. Vou pegar a senha atual e vou colocar aqui. Para me poder passar essa string para um outro comando, que eu já sei que eu vou usar, é netcat. Ou seja, se eu quiser colocar para dentro do netcat automaticamente essa senha, eu vou usar o pipe e o comando netcat. Então vem netcat -lvp de local verbose port, tá? Em seguida, eu vou dizer qual é a porta que eu quero que ele abra. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Deixar ele escutando nessa porta. Então o que vai acontecer? Eu vou jogar essa senha para dentro do netcat. E qualquer pessoa que se conectar nessa porta vai receber essa senha logo de cara. Entenderam? Então vamos continuar. Só que eu preciso jogar esse comando para background. Aí você diz assim, é o quê? Background? Por exemplo, eu tô com o que aberto aqui? Eu tô com o meu terminal, eu tô com o meu bloco de notas aqui, tem o meu navegador. Todas as 3 janelas elas estão abertas. Mas eu posso momentaneamente jogar para background, ou seja, entenda num gerenciador de janelas, como é o do Windows, que jogar para background é eu minimizar. Ou seja, eu não estou vendo mais aquele programa. Aquele programa, por um momento, ele está descansando num disco ali, num cache, mas ele não está, teoricamente, em background, tá? Então o que eu vou fazer nisso aqui? Eu vou jogar o comando, todo esse comando aqui, para background. Ou seja, eu vou executar esse comando e em vez de eu ficar plantado aqui com o comando rodando, eu posso simplesmente deixar ele rodando por trás, tá? Então eu vou dar um Enter, ó. O que aconteceu? Ele jogou para background, ele pegou esse cara aqui, criou um processo e deixou ele em background. Ele tá rodando, pessoal. O processo tá rodando, tá aqui, ó. Se eu der um PS -A o X e dar um grep nesse ID aí, ó, 06344. Aqui, ó. Tá vendo o netcat rodando aqui? Ele tá funcionando, tá rodando, tá? Então, ó, beleza. Agora, eu preciso fazer a outra parte, que é usar o binário. Então, se eu dar um suconnect aqui nesse binário, só para executar ele, para ver como é a linha de comando, ele vai falar o seguinte, ó. O suconnect, ele pede o que para mim aqui? Ele pede uma porta. E qual é a porta que eu abri, pessoal? A 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, quando eu colocar suconnect 1, 2, 3, 4, 5, o suconnect, que tem permissões de SYD, vai ser executado como Bandit 21, vai passar automaticamente pro binário, na hora que ele se conectar nessa porta, o eco vai passar a senha do nível atual para o netcat vai passar para o suconnect vai validar com o Bandit 21, se der certo, ele vai retornar para mim a senha do Bandit 21. Ok, ficou complicado? Eu acredito que não, né? Mas vocês sempre entendam que, sempre que tiver um binário com SYD, deem uma olhada nesse binário, façam uma análise, claro que não vai ser tão fácil assim, tão easy, tá? Mas talvez tenha um parâmetro que você passando uma coisinha errado, ou você passando, fazendo o que a gente chama de fuzzing, fazendo um fuzzing desse binário, ele automaticamente pode achar uma vulnerabilidade que você pode utilizar, como é o caso aqui, para me pegar um acesso de algo que não é permitido, por padrão, tá bom? Então vou dar Enter, ó, ele verificou, ó, ele leu, ó, connection received on localhost, na porta, aqui, não é exatamente a porta, não sei se é a porta essa aqui, mas acho que deve ser a porta que faz a autenticação. Aí ele leu a senha, ó, bufo, as senhas bateram, então ele está enviando a senha do próximo nível, então a senha do próximo nível é esta aqui. Então, Bandit 21, e aqui estou com a senha do próximo nível, mas, ó, vou pegar aqui o 21, vou entrar agora com o Bandit 21, vamos lá, vamos 21 para 22, pronto. Entramos na parte agora sagrada, que é do cron, tá? Pessoal, eu vou tentar fazer só 1 ou 2 níveis, tá? Por quê? Porque eu quero só fazer uma introdução com vocês. Porque eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo vai ser exatamente um vídeo completo, falando especificamente só sobre o cron. Então eu vou dar um gostinho pra vocês, pra que quem tá assistindo possa já tá treinando em casa, tá? Mas a ideia é que eu faça um vídeo, tanto falando sobre a questão do shell script, como criar pequenos scripts, porque ele envolve isso também, tá? Como também falar do cron. Tá? São duas coisas super complexas que, dependendo do seu nível de conhecimento, talvez fique muito complicado de você entender. Então eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, tá? Para que fique mais claro possível para todo mundo como executar isso, tá? Então vamos lá. Priori, o que é o cron? O cron, pessoal, é o cron, né? O cron, ele é um agendador de tarefas. Olha, é um job scheduler,
tá? Então, quando você precisar executar alguma coisa em um período de tempo específico, ou seja, fazer um backup, fazer um processo de limpeza, fazer uma manutenção do sistema, sei lá, fazer com que haja uma interação de uma coisa com a outra, fazer com que haja uma sincronização de uma coisa com a outra, de tempos em tempos, de semana em semana, de mês em mês, sempre você vai utilizar o cron, tá? Ele, pessoal, inicialmente é um meio que chatinho para você entender, tá? Por quê? Porque você precisa seguir determinadas regrinhas para que ele funcione bem. Mas, basicamente, você vai estar utilizando o cron tab e o cron. O cron, se eu não me engano, é o binário em si. O cron tab, eu não lembro exatamente o que é cada um, mas todos os arquivos de configuração, eles estão dentro do etc/cron.d, tá? Então, vamos lá. Vamos acessar aqui. Eu vou aqui em etc. Ó, primeiro, vou dar um cat no cron tab. Ó, etc/cron tab. Esse é um arquivo que geralmente é o arquivo pai que compila todas as execuções que estão rodando, tá? Então, lembrando também que eu, como estou com o usuário mínimo, digamos assim, não estou com o usuário root, eu posso, tecnicamente, dar uma lida nesse arquivo, tá? Mas nem sempre eu vou poder executar como outro usuário, tá? Então, tome em condição que, se eu quiser executar alguma coisa com outro usuário, eu tenho que fazer isso com permissões de root, tá? Então, se eu tiver com 21, eu não consigo executar, a não ser que seja uma falha, né? Eu não consigo executar coisas com 22, por exemplo, tá bom? Ou com 20, independente do nível, tá bom? Então, vou dar um cat aqui, ó. Então, vocês podem perceber que esse aqui é simplesmente o arquivo. E aí dentro dele ele tem, ó, alguns comentários, né, falando aqui do arquivo, que ele é um System-Wide Cron Tab. Deixa eu ver mais o que tem de interessante aqui. Ó, eu posso também colocar dentro das pastas, vão ter pastas, né, específicas dentro do cron-d, tá? Deixa eu ver mais o que. Aqui é o shell que ele está usando, ó. O shell que ele está usando é o bin/sh. Então, às vezes pode acontecer alguma incompatibilidade com o script que você fez, porque você fez direcionado para bash e na hora de executar, ele está executando como sh. Então, na hora que você for fazer o seu script, procure saber as minúcias de como fazer um script para bash, como fazer um script para sh, tá? Aqui ele também tem um path, onde está comentado, mas esse path serve para você direcionar, vamos supor que você criou uma pasta com binários customizados, como eu tinha até fomentado na última aula de Linux. Se você fez uma pasta customizada, você simplesmente pode editar, do que eu desmarcar isso aqui e colocar a sua pasta customizada aqui, para você poder usar no cron aqueles seus binários. Também dá para fazer isso, tá? E aqui vocês podem perceber que ele chama, ó, aí tem o sistema de acionamento aqui dele, ó, que são compostos por 5 campos. Aí ele fala o username, quem é que está rodando esse comando, e o comando por si só que deve ser executado. Então, se alguém perguntar quantas partes são necessárias para se ter um cron tab, né, tem um arquivo do cron tab, em que partes são divididos, ele já vai falando aqui, tá? E aqui vocês podem ver que cada asterisco representa uma coisa, ó. O primeiro asterisco representa os minutos, o segundo asterisco representa as horas, o terceiro asterisco representa o dia do mês, o quarto asterisco representa o mês, e o último asterisco representa o dia, day of week, né, sendo que 0 é o domingo e 7 é o sábado, tá? Então você também pode usar, em vez de usar a numeração, você pode também usar dessa forma aqui, tá? É uma alternativa pra estar olhando, pra estar utilizando, tá? Mas eu não gosto de me basear por aqui não, porque às vezes pode acontecer uma situação muito atípica, tipo assim, eu quero que execute de 7 em 7 dias, às 3 horas da tarde, apenas nos domingos de cada... Ou seja, quando a situação for muito complexa, tá? Eu prefiro usar o Cron Tab Wizard. Cron Tab Wizard. Ele é uma ferramentazinha, na verdade tem vários aqui, deixa eu tentar esse guru. Olha como é legal. Então ele vai me dizendo, de acordo com a configuração que eu tenho aqui, como é que vai funcionar. Nesse caso aqui, ele está configurado para sempre rodar às 4 horas e 5 minutos, de todos os dias, de todos os meses, independente da semana. Agora, se eu quiser que, eu quero que ele rode uma vez por dia, ou uma vez, sei lá, deixa eu pensar aqui, uma vez por mês, aí eu coloco aqui que eu não quero que ele rode qualquer dia do mês, qualquer mês. Eu quero que ele rode, no caso aqui vai configurar só os meses, eu quero que ele rode só, ó, como ele deu aqui, ó, de 1 a 12, eu quero que ele só rode de janeiro até junho, ó. Ele só vai executar às 4 e 5 de todos os dias do mês, ou seja, todos os dias do mês vão ser executados, às 4 e 5 apenas de janeiro a junho. Ó. Entendeu? Então você pode também, ó, botar assim, ó, Jan, ou colocar o final assim, ó, anualmente, yearly, chegou yearly, acho que é anualmente. Mas qual a diferença desse anually aqui também? Enfim, esse aqui já é um detalhe que eu não tenho de cabeça. Mas aqui é mensalmente, semanalmente, diariamente, de hora em hora, né? Oralmente. E
aqui quando a máquina é reiniciada. Ou seja, vamos supor que você quer que toda vez que a máquina seja iniciada, ele abra ou execute determinado programa. Então você pode colocar no cron também, para que possa sempre iniciar durante o reboot, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, jogue aqui, tá? Na hora que ele perceber que tá ok, né, você pode até randomizar aqui para ver os exemplos, ó. Olha aí. Tá vendo? Esse aqui ele tá rodando aos 23 minutos, das horas de 0 a 20. Como é esse aqui, mano? Vou traduzir esse aqui, eu não tô... Ó, no mínimo é a segunda hora, no minuto 23, passado a segunda hora, de 0 a 20. Então, se eu não me engano, ele vai começar a executar a partir da segunda hora, ou seja, a partir das 2 horas. E eu acredito que seja. Mas tem umas configurações bem complexas aqui, pessoal. Por isso que eu tô falando que, às vezes, vocês podem pegar lá, caso vocês venham. Ah, o que é esse? Aí você copia, coloca aqui, ó. Ele vai rodar às 6h47 de cada domingo. Então, quando vocês verem qualquer configuração que não entendam, porque, como eu tô falando, são várias possibilidades, você coloca aqui, e pelo menos você vê a tradução, né? E vai entender um pouco mais isso aí. Se no fim não entender, bota no chat GPT e aí é mandar abraço, tá bom? Beleza? Então, ó, como esse aqui é o arquivo pai, ele vai chamar, ó, ele já bota aqui, ó, automaticamente, ó, os arquivos que estão dentro do cron. Cron Daily, Cron Weekly e o Cron Month, tá? Então esses arquivos aqui existem, então eu posso dar um ls-lsa lá no barra etc e colocar cron asterisco. Ou seja, eu quero mostrar qualquer coisa que comece com cron. Pronto, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o cron daily, o cron d, certo? O cron daily, o cron hour, o cron month e o cron weekly. E tudo que tá aqui dentro, esses aqui não tem nada, né? Tirando esse man, ó. Por exemplo, o man. O ManDB, que é o banco de dados do manual, ele é atualizado de semana a semana. Então, de semana a semana, ele vai lá consultar se tem novas informações, novas atualizações. Se fosse seu antivírus, você poderia colocar aqui para ele todo dia buscar atualizações também. Inclusive, ele roda aqui também no diário. Tá? Então, todos esses comandos aqui estão rodando diariamente. O dpkg talvez seja para buscar novas atualizações de repositório. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Tá? Aí, quando eu falei que isso aqui era arquivo, perdão, viu, pessoal? É uma pasta. Tá? Inclusive, você pode confirmar aqui porque ele é um D. Tá? Não é um arquivo. E dentro dessa pasta está exatamente os binários que vão ser executados. Lembrando que eles estão verdinhos também, ó, porque eles são binários que têm permissão de execução. Tá? Ó, execução tanto pelo dono, que é o root, como pelo grupo, que é root também, como também pelos outros. Então todo mundo pode executar esses binários que estão aqui dentro. Às vezes acontece uma situação também do seguinte, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, dentro do crontab, eu tenho vamos supor que eu botei o bandit 20 aqui para executar esse binário aqui, vamos supor, né? Aí esse binário está salvo dentro lá do weekly, vamos supor, tá? Aí o usuário lá não tem permissão para o usuário bandit que eu atribuí executar ele, então ele nunca vai ser executado pelo cron. E isso é chatinho de identificar, porque não é todo canto que vai dizer pra você que tá faltando permissão dentro do arquivo. Ele vai simplesmente ler lá, não tem permissão, já não executa, tá bom? E o log também ele não é muito claro quanto a isso, beleza? Então, ó, vamos aqui deixar de delongas, vamos pro Bandit 21. Então, deixa eu traduzir aqui. Um programa executado automaticamente em intervalos regulares do cron. O agendador de trabalho baseado em tempo. Procure pelo cron.d para a configuração e veja qual comando está sendo executado. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui, já que a gente já se desbuçou. Então vamos aqui em etc, cron.d. Dá um ls aqui. Ó, eu vou ter, possivelmente, como eu sou o Bandit 21, eu vou ter, vamos lá, crontab Bandit 22. Seria esse que eu preciso dar uma olhada? Deixa eu dar aqui uma olhada nele. Esse usuário aqui, ele tá executando 2 comandos. Um quando a máquina é inicializada. Então, ó, quando a máquina é inicializada, reboot, ele usa permissões do Bandit 22 para executar, ó, esse script em SH, que é um script SH. E aí ele direciona qualquer saída pro devnu. Então, ele não está se importando com a saída dos comandos. Tá? E outra linha de comando, quando tem 5 asteriscos, é porque ele está dizendo que vai ser rodado de minuto em minuto aquele comando. Tá? E ele está usando o usuário Bandit 22 com esse script aqui. Vamos dar uma olhada nesse script? Será que a gente tem permissão de ver ele? Deixa eu dar uma olhada. Então, primeiro eu vou dar um ls-lsa nesse script. Então, eu sou o usuário Bandit 21. Então, eu tenho permissão de grupo para poder fazer o quê? Olha, read, write, execute Bandit 22. E eu posso ler e executar o Bandit 21. Então, eu tenho permissão aqui de execução desse cara. Então, vamos tentar pegar ele aqui, agora dar uma olhadinha nele. Pronto. Isso aqui, pessoal, é um conceito básico de script. Acho que até também comentei isso com vocês no último vídeo de Linux. Então, se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá na introdução de Linux que eu fiz, tá? É o vídeo 10, se eu não me engano, tá? Ele vai estar falando exatamente sobre essa questão de criar pequenos scripts, né? Eu não falei como eu falei
Eu não fiz ainda um vídeo completo falando sobre isso, vai ficar pro próximo vídeo, tá? Mas vocês já vão ter introdução lá do que a gente tá falando aqui, tá bom? Então o que ele faz? Ó? Interprete que cada linha dessa é uma etapa. Então um script shell, ele é executado linha a linha. A não ser que você utilize outros métodos para que faça com que isso fique loopando, ou ele volte para um determinado local, de acordo com a maneira que você escreveu isso. Mas a tendência é ele ler linha a linha, de cima para baixo. Tá? Então a primeira linha que ele vai ler é essa aqui. Ele vai determinar que esse script ele é um script bash. Ele foi feito para ser rodado no bash. Beleza. Uma informação que não muda muito o contexto do que eu estou fazendo ainda. Tá? A seguir, ele faz um chmod. Ó, o chmod onde aplica permissões 644. Para quem não lembra, 644.6 é de leitura e gravação, se não me engano. É, leitura e gravação. E 4 e 4, se não me engano, é leitura e execução. Se eu não me engano, tá? Vocês corrijam se eu estiver errado. Nesse arquivo aqui, ó. Então, se ele aplicou 644 nesse arquivo, os outros vão ter permissões de ler esse arquivo temporário. E aí ele pegou, leu na outra linha, ele leu a senha que está do Bandit 22 e jogou para o temporário, que é esse mesmo arquivo. Então, olha o que ele fez. Ele simplesmente criou um arquivo vazio e depois jogou o conteúdo da senha, que é o que eu queria, para dentro desse arquivo. Já que esse arquivo tem permissão de 644, ou seja, qualquer usuário pode ler esse arquivo, eu posso visualizar ele. Vamos lá testar? Vou pegar aqui o caminho. Vamos primeiro checar se ele existe, né? Ó, ele existe. E eu posso ler ele. O 4 é read só, pessoal, perdão. Tá? E aí eu posso ler ele. Se eu posso ler, eu posso pegar a senha do próximo nível. Haha. Entendeu? Pessoal, acontece muita vulnerabilidade em crawl. Porque as pessoas geralmente quem fazem esses scripts são humanos, né? E humanos, eles tendem a não conhecer de tudo, não conhecer de permissões, às vezes não conhecer de todas as regras de segurança. Então acontecem situações, com qualquer pessoa, claro, é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, de você codificar o script errado, né? Como eu falei, volto a falar, isso aqui foi uma situação que não tinha nem explicação do cara fazer isso aqui. Mas vão acontecer situações, vocês vão até ver no próximo vídeo, situações dentro do Bandit que ele incorpora, de como pode acontecer situações em que você nem vai perceber como aquela senha pode ser explorada, tá bom? Então, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um só pra vocês entenderem? Vamos fazer o último, então. Então, vou dar um Ctrl D. Bandit 22. Vou colocar a minha senha. Entrei. Vou dar um LS, não tem nada. Mas vamos dar uma olhada no escopo lá do 21. É o 21 pro 22 ou 22? Não, 22 pro 23 já, né? Bom, é a mesma coisa, pessoal. Ele nem detalhou mais. Ó. É o mesmo conceito. Vai lá, procura script. Então, vamos aqui na cd/etc/crawl.d. Dá um ls. Agora eu tenho o Bandit, eu tô no Bandit 22, eu quero escalar pro Bandit 23, né? Então eu pego sempre o script de um usuário acima, de que eu tenho permissões, teoricamente, né? Pra poder rodar. Então vamos dar uma lida nesse cara. Mesma coisa, ó. Tem um script que é rodado só quando reinicia a máquina. Esse script não é interessante pra gente, já. Agora eu acho interessante esse aqui. Porque ele é rodado de minuto em minuto, tá bom? Então eu vou ler o que é esse arquivo shell. Qual é esse script que foi criado. Então vamos dar primeiro vamos dar um ls -lsa nesse cara. Ó, eu também, como eu sou o Bandit 22, eu posso ler e executar ele. Então vou dar um catch nele agora aqui. E agora já começou o negócio a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque agora já tem 5 linhas. Mas é o mesmo conceito. A primeira linha a gente já sabe. A primeira linha ele vai determinar que o script a seguir deve ser interpretado pela concha bash. Fato. Aqui eu tenho um conceito também de variáveis. Ó. Isso aqui também a gente viu na última aula de Linux. Tá? Então eu criei uma variável chamada myName. Onde myName vai executar o comando ruami. E o que é o ruami? Vamos pegar aqui o ruami e executar só ele. Só ele. Um primeiro passo, pessoal, que eu gosto muito de falar, quando vocês pegarem um script pela primeira vez para entender aquele script, qualquer parte que vocês não entenderem, você tenta desmembrar. Esquece todo o resto que você não entendeu e vai lendo linha por linha. Não se preocupa se bem aqui tem um negócio que você nunca viu. Não se preocupa ainda. Vai lendo linha por linha. Então a primeira linha eu já sei o que ele faz. Ok? Ok. Agora vamos para a segunda linha. Aí eu percebo, tem uma variável na myName e tem aqui dentro um comando que eu nunca vi. Deixa eu executar esse comando que eu nunca vi para poder entender. Ó, ruami. Ele trouxe o Bandit 22. Será que ele é um comando que traz o usuário que eu tô no momento? Porque eu tô no Bandit 22. Aí eu vim aqui e tá o Bandit 22. Será? Aí se você não entender ainda, eu venho aqui. O que faz o comando ruami? O comando ruami é uma linha de comando usada em sistemas operacionais de Unix e Linux similares para exibir o nome do usuário atualmente logado no sistema. É isso. Pronto, entendi. Volto para lá. Então, o que ele vai fazer? Se esse comando roda e me traz, né, esse aqui na verdade, ele roda e traz o usuário Bandit 22, o que vai acontecer se eu executar essa linha? Eu posso simplesmente pegar essa linha aqui, ó, como ela não depende de nada, eu posso simplesmente colar aqui também.
ele vai criar essa variável. Agora, se eu der um echo na variável, pessoal, tudo isso aqui a gente viu na última aula de Linux. Então corre lá se você não assistiu, depois volta pra cá, tá? Então, vou repetir, vou dar um echo na variável myName. Ó, o que tem dentro? Bandit22. É aquele lance que eu até falei do copo de Nescau, né? Eu não tô falando do copo, eu estou falando do conteúdo. Então o conteúdo da variável myName é como se fosse o copo, o conteúdo que está dentro do copo é o usuário Bandit22, é o texto Bandit22, tá? Então variáveis eu posso colocar dentro dessas variáveis qualquer coisa. Inclusive eu posso editar o conteúdo de uma variável, por que não? Então como eu faria isso? Muito simples. Eu poderia repetir isso aqui, e em vez de eu passar o Ruami, eu poderia dizer que o myName é Okla. Eu estou setando uma variável com outra informação. Na hora que eu desse um echo aqui no myName agora, o conteúdo de dentro do copo mudou. Deixou de ser Bandit e passou a ser Okla. Beleza, pessoal? Entenderam aqui? Então, ó, eu já sei que isso aqui está guardando o nome do sistema. O nome do usuário que está logando. Agora, logo em seguida, ele cria uma outra variável, onde essa outra variável vai guardar agora um texto, ó. Aí você diz, rapaz, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Ele tem um echo, aí ele está dizendo que IN user is my name. Então quando eu tenho cifrão é porque eu estou usando o conteúdo desse copo. Se o conteúdo do copo é quem rodar esse comando. Entenda, pessoal, um detalhe muito importante para a resolução disso aqui. Se eu rodar esse comando aqui com Bandit22, na hora que eu der um cat não, um echo, cat é para arquivos, no myName, vai aparecer Bandit22. Agora, se o Bandit23 rodar esse mesmo comando, vai sair o quê? Vai sair Bandit23. Entendeu? Então, de acordo com o usuário que rodar esse script, o Ruami vai mudar. Ok? O conteúdo do Ruami vai mudar e o conteúdo também da variável myName vai mudar. Então, o que ele faz agora? MyTarget, ou seja, ele está colocando MyTarget, uma outra variável, onde ele vai executar tudo que está aqui dentro. Ó. Lembra que ele executou o Ruami? Tudo que está aqui dentro. Ó, aqui, parênteses, fecha parênteses. Tudo que está aqui dentro é executado. Então, antes, ele pega o Ruami, ó, e joga o conteúdo da saída de Ruami. Ó, o que é a saída? O usuário que rodou. Então, ele joga esse conteúdo para dentro de myName. Agora, nesse caso, ele vai jogar a saída disso aqui tudo, que são 3 comandos, para dentro de MyTarget. Vamos entender o que é cada coisa. Eu venho aqui no echo e vamos colocar só esse comando aqui, ó. Echo myIN user myName. O que tem dentro de myName nesse exato momento? myName tem Bandit22. Então o que vai acontecer? Ele vai aparecer IN user Bandit22. Eu vou dar enter, ó. IN user Bandit22. Estou repetindo a frase. Eu poderia também, para ficar mais interessante e mais organizado, até por fins de ajuste, poderia fazer assim. Estou ecoando isso aqui, que é essa frase. Ok? E dentro dessa frase, eu estou usando essa variável. A gente viu também isso no outro vídeo, quando eu fiz um bem-vindo pro root. Tá? Então, beleza. Já sei o que faz esse primeiro pedacinho aqui. Agora ele joga essa saída aqui para um comando chamado md5sun. O que é o md5sun? O md5sun, pessoal, é um comando que vai checar a integridade dos dados que estão sendo passados para ele não entrar. Daí pode ser um arquivo, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa desse tipo. Então, ele vai fazer uma verificação de integridade. E aí, se qualquer coisa desse texto que está aqui entre aspa dupla for modificado, nem que seja um espaço, ele vai mudar totalmente o valor de saída. Vamos fazer um teste? Vamos aqui, ó. Vou jogar isso aqui no md5 sun. Ok. O que aconteceu? Isso aqui foi transformado em uma hash md5. Tá? E essa hash md5, não importa quantas vezes a gente jogue ela, ó. Se o conteúdo se permanecer inalterado, ela vai sempre cuspir a mesma hash md5. Tá bom? Agora, se acontecer a seguinte situação, ó, eu não vou mexer nessa hash, mas eu vou mexer na variável. Vou voltar aqui, ó, e vou dizer o seguinte: myName não é mais Ruami. myName agora é Bandit23. Estou burlando o Ruami. O Ruami pegaria o Bandit2. Só que eu estou dizendo para ele que estou salvando dentro do myName, estou tirando o Ruami, colocando que o myName agora é Bandit23. Olha o que vai acontecer. Eu salvei, se eu der um echo agora na variável myName, olha o que vai ser, ele é Bandit23. Se eu executar o mesmo comando lá de cima, ó, vocês percebam que é o mesmo aqui, ó. Só mudou esse conteúdo aqui dentro, ó. E se em vez de ser Bandit22, passou a ser Bandit23. Se eu der um enter, olha o que aconteceu, ó. A string mudou. Então qualquer alteração que eu fizer aqui, seja um espaço a mais, ó, vai mudar de novo. Ok. Ficou claro, pessoal? Então, vou voltar aqui. Vou deixar ainda o usuário Bandit23, que é a maneira que eu vou fazer o processo de burlar esse script. Já explicar quando eu fizer tudo, e vocês vão entender o contexto geral. Então, ó, vou dar o Bandit23, e logo em seguida eu vou executar o terceiro comando. O que o terceiro comando faz? Ele pega o resultado disso tudo, que é essa hash aqui, ó, e faz um cut. Um cut, pessoal. Não sei se vocês já viram aquele, tem um joguinho cut
cut, uma coisa assim que você, é um bonequinho que você corta as cordinhas. Pronto, mesma coisa, só lembrar disso. Então esse cut, ele faz cortar, ele delimita a saída através de um parâmetro. Então ele no fim, o que ele quer? Ele quer retirar esse tracinho aqui. Ele quer separar essa primeira parte dessa segunda parte. Então o que está separando um do outro? Ó? São como se fossem dois espaços, estão vendo aqui? Dois espaços, ó. Então eu vou usar aqui o cut, aí ele está passando aqui dentro, ó, um espaço, e pegando como saída a primeira parte. Ou seja, essa parte aqui. Então basicamente ele vai querer só anular essa restante aqui. Então vamos fazer de novo, ó. Vamos pegar esse final. Ó. Então o que vai acontecer? Ó, ele removeu isso aqui tudo, ó, daqui pra cá. Por quê? Porque ele separou. A partir do momento que ele separou, restou esse cara aqui e esse como segunda parte e esse como primeira parte. Então ele disse, eu quero que você me mostre apenas a primeira parte. Se eu colocar aqui a segunda parte, ó, talvez ele mostre só um espaço. E a terceira parte, ele vai mostrar o traço. Ó, legal, né? Então, primeira parte eu quero só a string. Pronto, é isso. Então, pessoal, agora vamos lá. Se eu rodar isso aqui tudo agora, der um enter, o que vai estar dentro de my target? Dá um cat não, echo. Dentro de my target vai estar exatamente a mesma string. Certo? Então basicamente ele pegou essa informação, depois de passar por todo esse processo de comando, e jogou dentro de uma outra variável chamada my target. Esse aqui já está mais complexo, né? Vocês estão vendo aqui que esse aqui é o segundo, a gente tem até 5 níveis, se eu não me engano. Então vocês vão ter coisas aí para poder estar estudando em casa, tá? Aqui, essa mensagem de echo é uma mensagem apenas de notificação. Então esse echo aqui eu posso ignorar, tá? Então vamos esquecer esse cara aqui. Agora o próximo é o seguinte, ele vai jogar a senha do Bandit Pass, olha aqui quem é, Bandit Pass my name, ou seja, o meu my name, se eu rodasse esse script ia ser o quê? Bandit 22, mas eu quero pegar a senha do Bandit 23. Então o que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui, ó, vou burlar esse cara e dizer, ó, eu quero que você jogue a senha do Bandit 23 para dentro desse alvo aqui, ó. Tá? E esse alvo aqui é o my target. Então, o que é o my target? Esse cara aqui. Então, eu já descobri qual é o target. Então, quando o cron, porque eu não posso modificar esse script aqui dentro, porque eu não tenho permissão de modificação. Ó. Então, se você visualizar aqui, ó, cadê ele? Ó, eu não posso modificar. Então, o que está aqui dentro tem que ficar. Mas eu posso, como aconteceu, descobrir, através de uma leitura, qual era o nome do arquivo aqui, ó. Aonde é que ele estava salvando. Então ele ia estar rodando, o Ruami aqui seria Bandit 23, porque é ele que está rodando. O target seria exatamente esse cara que a gente gerou aqui, porque a gente editou aqui em cima para o myTarget se passar pelo Bandit 23. Então a gente descobriu a hash dele. Se a gente descobriu a hash dele, a gente também descobriu que a senha está sendo jogada para dentro desse local aqui. Então se eu conferir, der um cat nessa pasta, nesse target, vocês vão encontrar a senha do usuário, tá? Ufa, né? Então pessoal, como eu falei, são níveis mais complexos que requerem uma análise, um conhecimento mais aprofundado para que vocês possam achar essas vulnerabilidades, tá? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Acho que já ficou bem longo, bem completo, tá? Então, procurem fazer em casa isso aqui. Não adianta só vocês estarem vendo eu fazer. É interessante que vocês tentem fazer, tá? Cheguem, vejam o vídeo, ou tentem fazer antes de fazer o vídeo, antes de ver a resolução. Só tentem ver o vídeo, só vejam de fato o vídeo quando vocês já tiverem pelo menos tentado, tá? Isso faz com que cada vez mais você vá desbloqueando essa questão do conhecimento, beleza? Então, eu vou gravar talvez ainda mais uns 2 vídeos. Esse próximo vídeo vai ser sobre cron e shell. E um último vídeo final falando sobre o processo do Git, que é os últimos níveis. E aí a seguir a gente inicia a nossa série sobre introdução a redes, que o pessoal tá me pedindo bastante aí nesse sentido, beleza? Então, até mais pessoal e tchau, tchau.